São 3 da manhã. Você está deitado, olhos abertos, não tem nada acontecendo, nenhuma emergência, nenhum perigo real, mas tem uma coisa rodando na sua cabeça que não para. Pode ser uma conversa que terminou de um jeito errado, uma decisão que você tomou há meses, uma preocupação com algo que talvez nunca aconteça, e você tenta desligar, não consegue. Tenta pensar em outra coisa, o pensamento volta. Tenta se convencer de que não é nada, aí ele traz o argumento. E o que ninguém te explicou sobre isso é que isso não é fraqueza, não é ansiedade demais, não é você sendo dramático. É seu cérebro funcionando exatamente do jeito que foi construído para funcionar. O problema é que ele foi construído para um mundo que não existe mais. E hoje, nesse vídeo, você vai entender exatamente como esse sistema opera, por que ele te faz isso e o que realmente funciona quando ele trabalha contra você. Não é um vídeo de motivação, não é positivo forçado, não é uma lista de frases para repetir no espelho. Apenas neurociência, psicologia cognitiva e ferramentas que funcionam especialmente quando você está no seu pior momento. Fica até o final do vídeo. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Parte 1. Por que o seu cérebro faz isso? Vou te pedir para imaginar uma coisa. Imagine 2 ancestrais nossos há 100 mil anos, vivendo na mesma savana. O primeiro é relaxado, confiante, não fica se preocupando à toa, dorme bem. O segundo é ansioso, alerta constante, detecta ameaça em qualquer coisa suspeita, mente sempre rodando. Qual dos dois sobreviveu para passar os genes adiante? O ansioso, porque o relaxado virou almoço de predador numa tarde distraída. Você é descendente direto das pessoas mais ansiosas, mais alertas, mais atentas à ameaça de toda a história humana. Seu cérebro não é defeituoso. Ele é o resultado de 100 mil anos de seleção natural, favorecendo quem se preocupa. O problema não é o sistema, é que o sistema foi construído para a savana e você está rodando ele numa vida onde as ameaças são e-mail sem resposta, reunião amanhã e opinião de gente que mal conhece seu nome. E tem mais. Quando algo ameaçador acontece, seu cérebro libera cortisol e noradrenalina, substâncias que, entre outras coisas, melhoram o processo de gravação de memória. É como se o cérebro dissesse: isso é perigoso, guarda em qualidade máxima para nunca esquecer. O elogio que você recebeu na semana passada, processado normalmente, guardado com compressão. A crítica de 2 anos atrás, gravada em alta resolução, indexada, fácil de acessar a qualquer hora. Não é que você seja pessimista, é que seu hardware foi otimizado para a ameaça desde antes de você nascer. E tem uma última peça que fecha esse quadro. Existe uma rede neural chamada Default Mode Network, ativa quando você não está focado em nenhuma tarefa específica, por exemplo, banho, trânsito ou até mesmo antes de dormir. Ela faz 3 coisas por padrão: revisita o passado, antecipa o futuro e avalia sua posição social. Sem direção consistente, ela faz tudo isso no viés negativo, porque na savana, processar o pior cenário valia mais do que processar o melhor. Em outras palavras, sua mente não vaga para lugares difíceis porque você é pessimista. Vaga porque o circuito padrão tem um viés embutido que você não escolheu e nunca te explicaram. Parte 2. O que você está fazendo errado? Agora que você entende o sistema, precisa entender por que as estratégias mais óbvias falham. Porque a maioria das pessoas usa exatamente essas 3. A primeira, tente não pensar. Em 1987, Daniel Wagner, psicólogo de Harvard, pediu para voluntários uma coisa simples: não pensem em um urso branco pelos próximos 5 minutos. O urso branco se tornou o pensamento mais frequente de praticamente todo mundo. Por quê?
Porque para monitorar se você está pensando no urso, para garantir que não está, você precisa ativar a representação mental do urso. Tentativa de supressão é um processo que depende daquilo que está tentando suprimir. Cada vez que você fala, para de pensar nisso para si mesmo, você está treinando o seu cérebro para produzir exatamente aquilo com mais frequência. A segunda, tentar pensar positivo. Um estudo publicado no Psychological Science testou o efeito de afirmações positivas em pessoas com baixa autoestima. O resultado piorou, porque o cérebro detecta incongruência. Quando você declara algo que contradiz diretamente uma crença enraizada, seu sistema cognitivo gera resistência ativa e reforça a crença original. A afirmação positiva que não corresponde à experiência real não engana ninguém e, especialmente, não engana você mesmo. A terceira, se distrair até passar. Funciona no curtíssimo prazo, cria problema estrutural no longo. Quando você evita processar um pensamento repetidamente, o conteúdo emocional dele fica pendente na memória. E memória emocional não processada tem uma propriedade: volta com mais intensidade quando um gatilho aparece. Os gatilhos ficam mais variados com o tempo. Evitação não resolve, ela adia e conjuntos. Então supressão piora, positivo forçado piora, distração perpetua. O que faz o oposto? Parte 3. O mecanismo real. Em 1986, James Pennebaker, psicólogo da Universidade do Texas, estava investigando algo específico. Pessoas que sofreram traumas, mas nunca falaram sobre eles, apresentavam taxas maiores de doenças físicas do que pessoas que processaram verbalmente o que viveram. Ele testou uma intervenção simples. Pediu para voluntários escreverem sobre experiências difíceis por 15 a 20 minutos por dia. Os resultados foram tão consistentes que ele os replicou com amostras completamente diferentes durante anos. Redução de ansiedade, melhora de humor, menos visitas ao médico e melhora de função imunológica mensurável em exame de sangue. Não é terapia intensiva, não é medicação, é escrever. Por que funciona? Porque transformar a experiência emocional em linguagem narrativa ativa o córtex pré-frontal e reduz a dominância da amígdala. Nomear o que você sente muda, literalmente, o que está acontecendo no cérebro. Isso apontou para um princípio maior, que se tornou a base da psicoterapia mais estudada das últimas décadas. A saída não é escapar do pensamento difícil, é mudar sua relação com ele. Existe uma diferença enorme entre estar dentro de um pensamento e observar um pensamento. Stephen Hayes, psicólogo da Universidade de Nevada, desenvolveu a terapia da aceitação e compromisso em torno exatamente desse princípio. Ele chamou de fusão cognitiva, o estado em que você se funde com o conteúdo da mente. Vive como se cada pensamento fosse verdade absoluta sobre você e o mundo. E chamou de defusão cognitiva a capacidade de criar distância, ter o pensamento como evento mental temporário e não como fato. A diferença na prática é, quando você está em fusão, o pensamento "vou fracassar" é uma declaração sobre o futuro. Em defusão, é informação gerada por um cérebro que foi treinado evolutivamente para antecipar o pior. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente produz. O coração bate sem você escolher cada batimento. O cérebro pensa sem você escolher cada pensamento. A questão nunca foi qual pensamento aparece, é o que você faz depois que ele aparece. Parte 4. Os padrões que operam em silêncio. Aaron Beck, psiquiatra de Yale, descobriu nos anos 60 algo que mudou o tratamento de saúde mental para sempre. Pessoas com ansiedade e depressão não pensam de forma aleatoriamente negativa, pensam em padrões específicos e reconhecíveis. Ele chamou de distorções cognitivas. Vou te mostrar 7. Enquanto eu falo cada uma, presta atenção em quantos você reconhece em você. Catastrofização. Uma dor de cabeça que persiste,
pode ser considerado como tumor. Um erro no trabalho pode ser considerado como demissão. Silêncio de alguém importante pode ser considerado como o fim do relacionamento. O cérebro vai do ponto A direto ao Z, ignorando todas as letras do meio. O que diferencia preocupação razoável de catastrofização é probabilidade, e catastrofização ignora probabilidade completamente. Leitura mental. Você decide o que a outra pessoa está pensando, especialmente sobre você, sem evidência nenhuma. E quase sempre a leitura é a versão mais negativa possível. Por exemplo, um ok sem emoji se torna evidência de raiva contida. Uma resposta curta se torna prova de desinteresse. O filtro já chegou com o viés antes da interpretação começar. Filtro negativo. 10 informações entram, 9 são positivas e uma negativa. O filtro descarta as 9 e processa uma, não por escolha, por arquitetura. O viés da negatividade que o cérebro herdou da savana opera diretamente aqui. A ameaça recebe mais recursos cognitivos que a oportunidade, por padrão. Personalização. Eventos causados por múltiplas variáveis são interpretados como causados por você. O humor de alguém próximo, o silêncio de uma sala, um projeto que falhou por 10 razões. A personalização coloca você no centro de causalidades que não são suas e fabrica culpa por situações que estão fora do seu controle. Generalização. Uma experiência isolada vira lei universal sobre você, como por exemplo, esse relacionamento terminou, vira, nunca consigo manter um relacionamento, ou então, esse projeto falhou, vira, nunca termino nada. Generalização é o mecanismo que transforma a experiência em identidade negativa e fecha portas antes de você chegar nelas. Raciocínio emocional. Emoção vira evidência de realidade. Eu sinto que sou incompetente, logo sou. Eu sinto que vai dar errado, logo vai. Emoções são informação real sobre seu estado interno. Não são informação confiável sobre o mundo externo. Sentir não é saber. O tribunal interno. Eu deveria ser mais produtivo. Eu não deveria sentir isso. Eu já deveria ter superado isso. Cada deveria é uma régua aplicada a si mesmo, quase sempre com origem em expectativas externas que você internalizou sem perceber e nunca questionou. O resultado: você vive permanentemente em dívida com um padrão que nunca foi seu. Parte 5. O que funciona? 5 técnicas, todas com base em pesquisa, nenhuma exige condição especial. Todas podem começar hoje. Defusão pelo nome. Quando o pensamento difícil aparecer, não lute, não suprima, não fuja. Primeiro, identifique o padrão. Isso é catastrofização. Isso é leitura mental. Segundo, nomeie como evento mental. Ao invés de afirmar, vou fracassar, use, estou tendo o pensamento de que vou fracassar. Matthew Lieberman, da UCLA, documentou a neuroimagem que nomear um estado emocional reduz a ativação da amígdala e aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Você não vai sentir menos, você vai ser arrastado menos. Questionamento estruturado. 4 perguntas, na ordem. Pergunta 1. Qual a evidência concreta de que isso é verdade? Não o que você sente, o que você observa. Pergunta 2. Se um amigo me descrevesse exatamente esse pensamento sobre si mesmo, o que eu diria? Pergunta 3. Existe uma explicação alternativa que estou ignorando? Pergunta 4. Qual a probabilidade real desse resultado, considerando todas as vezes que situações parecidas aconteceram antes?
O objetivo não é chegar numa conclusão positiva, é chegar numa mais honesta. Janela de preocupação. Você não vai tentar parar de se preocupar. Você vai escolher quando se preocupar. Um horário fixo por dia, 20 minutos. Durante esse tempo, você tem permissão deliberada para processar qualquer preocupação. Fora desse horário, quando o pensamento ansioso aparecer, você anota e diz: isso vai para a janela das 18 horas. Não é supressão, é adiamento estruturado. E ao adiar com intenção, o sistema de alarme aprende que a ameaça não precisa de processamento imediato. Escrita expressiva. 15 a 20 minutos. Caderno. Escreve sobre o que está te incomodando, sem filtro, do jeito que está na sua cabeça, sem correção, sem preocupação com a forma. Não para ninguém ler, para você processar. Pennebaker documentou os efeitos em décadas de pesquisa. Converter experiência emocional em narrativa escrita reorganiza como o cérebro processa aquela experiência. 3 a 4 vezes por semana. Efeitos aparecem em 1 a 2 semanas. Ação oposta. Derivada da terapia comportamental dialética de Marshall Linehan, quando a emoção pede fuga, isolamento, evitação, inatividade, você faz o oposto na menor escala possível. Não heroicamente, o mínimo funcionalmente viável. Depressão pede cama. Você levanta, coloca o tênis, sai por 10 minutos. Ansiedade social pede evitar. Você vai, fica 15 minutos, sai. A ação muda a neuroquímica. A emoção segue o comportamento, não o precede. Parte 6. A mudança de verdade leva tempo. Tudo que você já viu até agora são intervenções. Você usa quando o pensamento já está lá, mas tem um nível mais profundo. Modificar o sistema que produz os pensamentos. E esse nível não responde à técnica de uma semana, responde à prática consistente ao longo dos meses. A base científica é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar conexões sinápticas em respostas a padrões repetidos. O que você pratica, fortalece. O que fica sem uso, enfraquece. Isso vale para a habilidade motora, para idioma, para memória e vale para padrão de pensamento. 3 coisas com evidência mais sólida para construir a longo prazo. Prática de atenção focada. Não meditação como ritual, como treino de metacognição. Você foca a respiração, a mente divaga, sempre vai. Você percebe e retorna. Cada retorno é uma repetição. Sarah Lazar, de Harvard, documentou alterações mensuráveis em espessura cortical após 8 semanas e 10 minutos diários. Especificidade emocional. Aprender a nomear estados internos com precisão, não apenas me sinto mal, mas identificar exatamente qual emoção e em resposta a que. Lisa Feldman Barrett documentou correlação entre granularidade emocional alta e regulação emocional superior. Arquitetura do sono. Matthew Walker documentou que privação de sono amplifica a resposta da amígdala a estímulos negativos em até 60%. Sua qualidade de sono da noite passada é diretamente sua arquitetura de pensamento de hoje. Parte 7. O que ninguém te diz. Tem uma coisa que os livros de autoajuda raramente dizem com honestidade. Nem todo pensamento negativo é distorção. Alguns são respostas precisas a situações reais. Relacionamento que genuinamente não está funcionando, trabalho que drena mais do que sustenta, padrão de comportamento próprio que você sabe que precisa mudar. O objetivo do trabalho psicológico não é silenciar a mente, é desenvolver a capacidade de distinguir entre o ruído que o cérebro gera por biologia e o sinal que merece atenção. E essa distinção só é possível quando você não está sendo arrastado pelo estado emocional. Técnica não é para te tornar insensível.
É para te dar espaço suficiente para pensar com clareza antes de reagir. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e escreveu sobre isso, escreveu assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está a liberdade. Técnica é expandir esse espaço, não permanentemente, não em toda situação, mas o suficiente para você escolher em vez de apenas reagir. Parte final. Você não vai sair desse vídeo sem pensamentos difíceis. Eles vão aparecer amanhã de manhã. A diferença é que agora você tem vocabulário para o que está acontecendo. E vocabulário preciso é o começo de qualquer mudança real, porque você não consegue trabalhar com algo que não consegue nomear. Uma coisa para essa semana. Escolhe uma das 5 técnicas da parte 5. Só uma. Testa por 7 dias seguidos. Não porque vai resolver tudo, porque vai te dar dados reais sobre o que funciona especificamente para você. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixa o like e até a próxima.